Bom, o assunto dessa semana do primeiro ano é glicídios, ok? Mais um pouquinho aí de bioquímica. E aqui nós temos nessa imagem aqui alguns exemplos de glicídios, tá? Nós temos aqui os carboidratos, ou hidratos de carbono, que é a mesma coisa de glicídio, ou seja, os três nomes quer dizer a mesma coisa. Aqui nós temos macarrão, pães, bolachas, tá? Que são exemplos de glicídios. Aqui nós temos um plantio de trigo, que é fornecedor de matéria-prima para a produção desses alimentos. Nós temos aqui os grânulos de amido, que é um tipo de glicídio, é um polissacarídeo, e também nós temos exemplos de glicídios estruturais que estão aí constituindo a madeira, né, que é formado por celulose, dentre os componentes celulose, a quitina, que vai formar a parede celular dos fungos e dos artrópodes. Esse besouro aqui é um exemplo. E também nós temos aqui o mel, que é um glicídio. Muito bem, vamos lá. Definição dos glicídios. Os glicídios, também chamados de açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono, quer dizer a mesma coisa. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, seguindo a seguinte fórmula: a quantidade de hidrogênio sempre será o dobro da quantidade de carbonos e oxigênio, tá? Os monossacarídeos variam de 3 a 7 carbonos, e se aqui apresentar, por exemplo, 5 carbonos, terá 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Aqui nós temos o exemplo de uma molécula de glicose, né, que ela é uma hexose e apresenta aí 6 carbonos, observe aqui na região central, e 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Funções dos glicídios. Bom, agem como fonte de energia para as células, a nossa principal fonte de energia, tá? Nossas células, através da glicose, produzem as moléculas energéticas, que são os ATPs, os trifosfato de adenosina. Tem função plástica e estrutural, participando de estruturas que compõem os seres vivos, dentre os quais nós já falamos alguns exemplos, né, como a madeira, a celulose, que compõe a madeira, a quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, que compõe parede de fungos, e também o exoesqueleto dos artrópodes. Participam da composição química dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que comanda e coordena toda a vida celular. Nesse caso, a molécula, tá? O DNA é formado por monômeros, ou seja, estruturas menores, que são os nucleotídeos, tanto o DNA quanto o RNA, e o nucleotídeo é formado por 3 partes. No caso, o ácido, o fosfato e a base nitrogenada. Com relação ao DNA, o ácido desoxirribonucleico, né, contém a desoxirribose, e o ribonucleico, a ribose, que é um açúcar, que é um glicídio. A classificação dos glicídios. Bom, os glicídios podem ser classificados de acordo com a organização de sua molécula em 3 grupos. Nós temos aí os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os mono quer dizer um, e sacarídeo, açúcar, significa uma molécula de açúcar. Exemplos de glicídios simples, com moléculas pequenas, por exemplo, a glicose. Um disacarídeo, glicídio formado pela reunião de 2 monossacarídeos, tá? Como por exemplo a sacarose da cana-de-açúcar. E um polissacarídeo é um glicídio complexo com moléculas grandes, ou seja, tem centenas, milhares de moléculas de glicose unidas entre si através de ligações, né, glicósicas,
né, como por exemplo o amido, a celulose, né? Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre os monossacarídeos. Observem aqui, mono, sacarídeo, açúcar. Monossacarídeo, uma molécula de açúcar, um açúcar. São glicídios mais simples, constituídos aí de 3 a 7 átomos de carbono e fórmula geral, né, de o dobro de hidrogênios para a quantidade de carbono e de oxigênio. São os monômeros, a partir dos quais são formados outros grupos de glicídios, como os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são muito solúveis em água, sendo facilmente transportados pelo corpo, né? No caso, os monossacarídeos, eles não precisam passar pelo processo de digestão, ou seja, pelo processos catabólicos, o nosso organismo consegue absorver direto. Tá? É por esse motivo que os atletas eles utilizam glicose para poder obter energia de forma rápida. Bom, os nomes dos dados aos monossacarídeos são formados por um prefixo que indica o número de carbonos mais o sufixo -ose. Por exemplo, né, nós temos aqui essa tabela que mostra direitinho. Aqui nós temos 3 carbonos, tri, mais o sufixo -ose, triose. 4 carbonos, tetra mais ose, tetrose. 5 carbonos, penta mais ose, pentose. 6 carbonos, hexa mais ose, hexose. 7 carbonos, heptose. E aqui nós temos a fórmula mostrando aí a quantidade de carbonos para a quantidade de hidrogênios e também de oxigênio. Tá ok? Bom, e os monossacarídeos mais frequentes nos organismos são as pentoses, com 5 carbonos, e as hexoses, com 6 carbonos, que nesse caso, né, nós vamos verificar aqui nessa tabela. Vamos lá, começando pelas pentoses, ou seja, os açúcares que têm 5 carbonos na sua molécula. Olha a ribose aqui, né, matéria-prima do RNA, necessária para a produção dessa molécula, nós já falamos sobre ela. Olha, né, só para dar exemplo, o RNA ele é a molécula que carrega as informações genéticas apenas dos vírus, né? É matéria, digamos assim, é o material genético principal, né, dos vírus. Os outros organismos, né, dos seus 5 reinos, eles também apresentam RNA. Aliás, apresentam 3 tipos de RNA: RNA transportador, RNA ribossômico e RNA mensageiro. Mas não tem ele como a molécula, né, principal, tá? Ela é secundária. Apenas os vírus, alguns deles, não todos, traz como material genético RNA. Dentre eles, né, o COVID-19, que apresenta RNA como seu material genético. E aqui a dexorribose, que é uma pentose, né, apresenta 5 carbonos, que compõe a molécula aí de DNA. No caso, no seu ácido desoxirribonucleico, tá? Que todos os organismos dos 5 reinos apresentam, tá? Nós já falamos aqui, mas eu vou lembrar para vocês quais são os 5 reinos. Do mais simples ao mais complexo: reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal. Aqui nós temos a hexose, né, os glicídios com 6 carbonos. Vamos citar aqui a glicose, né, a molécula mais usada pelas células na obtenção de energia, fabricada através da fotossíntese, é abundante em vegetais e no mel. Olha, a glicose, né, que ela é formada através do processo fotossintético, ela só é produzida pelos produtores, né, os organismos fotossintetizantes, e ela é passada para os outros níveis tróficos através das cadeias alimentares, e que nós obtemos, né, comendo esses organismos, no caso os vegetais, e também de outras formas
né, como o glicogênio, que ele é um polissacarídeo, quando nós nos alimentamos também de animais. A frutose desempenha papel fundamental, energético, é encontrada em frutos, é o que dá aquele sabor adocicado nos frutos. Tá? A galactose, um dos monossacarídeos componentes da lactose do leite, né, também tem papel energético. Aliás, né, falando um pouquinho aqui sobre a galactose, as pessoas, olha, todos os mamíferos, quando nascem, eles estão prontos para tomar leite, né, e poder nutrir-se e tirar energia aqui, ó, da galactose. Só que tem um probleminha. Tem algumas pessoas que a partir dos 9 anos de idade, isso é a partir dos 9 anos, né, 8, 9 anos, a qualquer momento da vida pode parar de produzir a lactase. E quando você para de produzir a lactase, você começa a apresentar alergia à galactose, né, com problemas intestinais. Por quê? Porque a galactose não vai ser digerida, não vai ser absorvida pelo organismo, e que vai se aproveitar disso serão as bactérias, que vão, né, quebrar essa molécula, obter energia, produzir substâncias que podem causar inflamação no sistema digestório. Tá? Mas hoje em dia existe a lactase para tomar em comprimidos, então você também pode resolver isso fazendo a administração dessa lactase produzida aí pela indústria. A estrutura das moléculas, né, de alguns monossacarídeos, aqui nós temos as pentoses, com um anel de 5 carbonos. Observe aqui, né, temos 5 carbonos, como por exemplo a ribose e a dexorribose. E nós temos as hexoses, como a glicose, que tem 6 carbonos, um anel com 6 carbonos. A frutose, que parece, né, com o anel de 5 carbonos, mas tem 6 carbonos, é porque aqui, ó, nós temos 2 carbonos aqui. E aqui nós temos a galactose, que também é uma hexose, né, com 6 carbonos. Continuando, agora os disacarídeos. Olha só, são constituídos pela união de 2 monossacarídeos. Estes encontram-se ligados através de uma ligação glicosídica, né, glicosídica. Observe aí, temos aqui nessa molécula, essa região aqui chamada M-acetal, mais o álcool, em que ocorre a ligação de condensação por hidrólise, né, e ocorre a ligação dessas 2 moléculas de glicose, formando aí a maltose. Observe que é uma ligação por desidratação, já que é liberada aí uma molécula de água. Observe, olha, um oxigênio e hidrogênio, mais um hidrogênio forma um H2O, que é uma molécula de água que vai ser retirada, né, desses 2 componentes aí, dessas 2 glicoses, a glicose alfa e a beta. Bom, a maltose é formada quando 2 moléculas de glicose se unem através de uma ligação glicósica. Na formação desta, um dos monossacarídeos perde um hidrogênio e o outro perde a hidroxila, né? Esse daqui. E ocorre a ligação glicósica. Bom, os disacarídeos são solúveis em água, mas não são aproveitáveis imediatamente como fonte de energia. Para isso, precisam ser quebrados por hidrólise. Olha, se para a sua formação foi despedido, saiu uma molécula de água, para poder separá-los também é necessário adicionar a molécula de água. Só que essa molécula de água não pode ser simplesmente adicionada, né, sem ajuda nenhuma. É necessário uma enzima, né, catalisadora aí para poder fazer com que essa quebra, né, esse catabolismo aconteça nessas moléculas, né? Vamos observar aqui esse quadro. Sacarídeos de importância biológica. Nós temos aí os carboidratos, a sacarose, a lactose, a maltose, os monossacarídeos que as constituem. No caso, a sacarose é uma glicose mais uma frutose, a lactose uma glicose mais uma galactose, aquela galactose do leite, né, que eu falei anteriormente, e a maltose, 2 moléculas de glicose. Bom, ocorrência da sacarose. Em muitos vegetais, abundante na cana-de-açúcar e na beterraba. No nosso caso aqui, vamos dar mais atenção para
a cana-de-açúcar, né, um vegetal extremamente importante para o Brasil, para a nossa economia, para a produção de álcool etílico, para a produção de álcool em geral, né, álcool gel aí, né, que está ajudando muita gente e tem seu papel energético como o seu principal papel biológico, né? No caso, a sacarose na produção do álcool etílico, ela é extremamente importante. Por quê? Porque serve como combustível renovável, né? Um combustível renovável. Na medida que o álcool vai sendo queimado e vai produzindo aí carbono, mas o carbono não vai interferir, não vai aumentar a sua concentração, já que a cana-de-açúcar, para produzir a sacarose, foi necessário capturar esse carbono da atmosfera. A lactose, encontrada no leite, né, tem papel energético que é o fundamental. Nesse caso, foi nos mamíferos um ganho evolutivo muito importante, já que o filhote podia ficar com a mãe o tempo inteiro sem necessidade de sair de perto dela para se alimentar. E a maltose, presente nos cereais e nos derivados do malte, tem papel energético. E sua ocorrência é devido principalmente os vegetais. Os vegetais, como vocês sabem, eles são fixos. Eles não conseguem sair andando por aí. E eles precisam dispersar suas sementes. E como é que os vegetais fazem? Olha só. A natureza tem, né, um jeitinho para tudo. Os vegetais, eles, quando as estruturas internas, né, da semente estão prontas, estão maturadas, ele vai e produz malte no endoderma, fazendo com que, né, aquele fruto ele se torne doce. Bom, a maltose, né, glicose mais glicose, presente nos cereais e nos derivados do malte, tem fundamentalmente papel energético. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? A sacarose, lactose e maltose, né? A sacarose, cana-de-açúcar e beterraba, lactose no leite e derivados do leite, e a maltose aí presente aí em algumas gramíneas, dentre elas o milho, o trigo, né? São exemplos de alimentos que contêm esses monossacarídeos, esses disacarídeos. Que, aliás, aqui no slide, né, temos aqui exemplo de alimentos ricos nos respectivos monossacarídeos. Mas esses aqui, ó, sacarose, lactose, maltose, é disacarídeo, tá? São disacarídeos. Os polissacarídeos. Poli quer dizer muitos, e sacarídeo açúcar. A palavra polissacarídeo significa muitos açúcares, tá? Também são chamados de polímeros de sacarídeo. Olha isso. Polímero significa o seguinte: poli quer dizer muito e meros partes. Muitas partes iguais, né? De quê? Nesse caso, de glicose. Estas macromoléculas podem ser desdobradas em açúcares simples, em monossacarídeos, né, que é o que as constituem, por hidrólise, mas é claro que tem que ter uma enzima catalisadora específica, tá? São insolúveis em água. Sua insolubilidade é vantajosa para os seres vivos, pois permite que eles participem como componentes estruturais da célula ou que funcionem como armazenadores de energia, no caso aí dos componentes de reserva energética, como por exemplo o amido, tá? Aqui embaixo tem a definição de polímero. Os polissacarídeos atuam como substâncias de reserva. Observem aqui, né, o amido é a reserva energética duradoura dos vegetais. Componente que o constitui,
milhares de moléculas de glicose, centenas de moléculas de glicose. Ocorrência, substância característica de vegetais, né, sendo encontradas em raízes, caules e sementes, né, como por exemplo a mandioca, macaxeira, inhame, né, batata do umbu ou imbu, né, como queiram, que serve, né, por exemplo, né, o umbu ou imbu, que é nativo da região Nordeste. Ele utiliza esse amido para poder sobreviver na época da seca, da estiagem. Até as pessoas têm o doce de batata de umbu, que quem faz a coleta, né, desses tubérculos, dessas raízes contendo esse amido, ele sabe que se tirar todas, o pé de imbu morre. Então é necessário tirar algumas e deixar outras, para ele não morrer e ele continuar, né, utilizando aquela árvore para colher essas reservas aí para fazer o doce de batata de imbu. Bom, o excesso de glicose produzida durante a fotossíntese é armazenada na forma de amido, né? Está presente em grande quantidade nas massas feitas de amido. A reserva energética é o seu papel biológico. O glicogênio também formado por centenas de moléculas de glicose, é a reserva energética imediata, né, dos mamíferos, dos organismos em geral. Vamos citar os mamíferos como exemplo. Só que essa glicose aqui, esse glicogênio, vai fornecer energia imediata, está presente nos músculos, no fígado. Quando termina de queimar, aí vai queimar a reserva energética duradoura, que é o lipídio, né, os lipídios, na forma de tecido adiposo, que é a gordura que é acumulada nos nossos corpos. Encontrado no fígado e nos músculos, o excesso de glicose obtido na alimentação é acumulado nas células destes órgãos, tá? Bom, constitui a reserva energética imediata dos animais. Está faltando imediata aqui, ó, certo? A duradoura é o lipídio. Olha só, né? Aqui o amido, exemplo de alimentos que contêm amido. E o glicogênio é essa substância esbranquiçada aqui no músculo. Tá vendo, ó? Olha aqui a seta mostrando. Isso daqui é o glicogênio, tá? Esse branquinho aqui. Quando você faz uma atividade, você está parado, sedentário, você não está fazendo atividade nenhuma, ocorre acúmulo de glicogênio na musculatura. Daqui é do fígado, desculpa. Fotomicografia de células do fígado. O nome das células do fígado é chamado de hepatócitos. Quando você faz uma atividade física intensa, que necessita de queima de energia, em que a glicose, né, da corrente sanguínea acaba, das células acaba, aí de onde é que se obtém, né, a glicose com mais facilidade? Quebrando primeiro, aí ó, o glicogênio, tá? Esse daqui, ele vai fornecer as glicoses necessárias para produzir energia de uma forma mais rápida, né, os ATPs, os trifosfato de adenosina. Bom, polissacarídeos que atuam como substâncias estruturais. Vamos citar alguns exemplos. Nós já falamos sobre eles, tá? Mas vamos falar novamente. A celulose, que é formada por milhares de moléculas de glicose, né? Ocorrência, componente esquelético da parede de células vegetais. É o carboidrato mais abundante na natureza. É uma importante fonte de alimento para os herbívoros e onívoros também, né? Nós também comemos vegetais, que possui micro-organismos no seu estômago que digerem estas moléculas. Bom, com relação a isso daqui, deixa eu explicar. Os cupins, o gado, os herbívoros em geral, eles não produzem, tá, a celulase, a enzima catalisadora necessária para quebrar a molécula de celulose em moléculas de glicose. Tá? Quem faz isso? Fungos e bactérias.
Tá? No trato digestório dos ruminantes tem na sua flora intestinal bactérias que fazem isso, tá? E é importantíssimo para eles, já que eles obtêm energia principalmente dos vegetais, e no caso dos cupins, né, tem fungos que fazem esse papel também. Com relação à nossa espécie, o Homo sapiens, né, Homo sapiens sapiens, que significa homem sábio, nós temos essas bactérias? Não, não temos. Tanto é que tem muitos alimentos, passam na televisão falando, olha, esse alimento é importante porque ajuda no processo de digestão, porque tem fibra alimentar. Aí eu pergunto, fibra alimentar, o que é isso? Pessoal, nada mais é do que celulose. O nosso organismo não consegue digerir, fica essas macromoléculas que são mais facilmente carregadas pelos movimentos peristálticos do sistema digestório, e isso auxilia no processo de digestão, no funcionamento do sistema digestório, tá? Não no processo de digestão em si, no caso, né, no andamento aí da digestão, ela vai ocorrer, o organismo vai conseguir empurrar o alimento com mais facilidade, né, digamos assim. Bom, observem aqui, ó. Humanos não possuem as enzimas ou micro-organismos capazes de digerir essa molécula. Agora a pergunta que eu faço. Nós já tivemos essa capacidade, e aí, será? O que é que vocês acham? Bom, os seres humanos antigos, aqueles que não se alimentavam de carne, aqueles que tinham uma dificuldade enorme de pegar os animais, né? Os animais eram selvagens, a sua principal fonte de alimento eram os vegetais. Eles apresentavam um conjunto de bactérias que conseguiam fazer isso. Pelo menos é o que os estudiosos dizem. E o que é que nós temos como vestígio, né, desses nossos antepassados? O apêndice vermiforme, né, que não tem função nenhuma. O apêndice vermiforme que, quando, né, você tem ali uma inflamação, causa apendicite, e ela pode matar se esse apêndice ele se romper e uma grande quantidade de bactérias ficar na cavidade, né, torácica, causando uma infecção generalizada, né? No caso, o apêndice vermiforme, ele é atrofiado, hoje em dia na nossa espécie praticamente não tem função nenhuma. Nos nossos antepassados ele era maior e tinha uma função que era abrigar aí bactérias que conseguiam fazer a digestão da celulose. E a quitina, olha, tem como componente a N-acetilglucosamina, né, que ocorre aí na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, né, como insetos, aranhas, crustáceos, e constitui aí o exoesqueleto dos artrópodes. Essa substância é componente da quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, certo? Bom, pessoal, nós já estamos terminando, né? Nós temos alguns exemplos aí. A celulose, que é um polissacarídeo. Aqui nós temos camarões, nós temos aqui crustáceos, besouros, aracnídeos, aranhas aí que tem exoesqueleto composto aí de quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado. Bom, essa é a aula dessa semana. Valeu! Não deixem de fazer as atividades, tá? Elas são importantes porque vocês precisam de notas e eu preciso também de colocar notas no sistema. Valeu! Até a próxima!